Segundo Crônicas, eu quero ler até o capítulo todo para você entender esta história que está aqui na Bíblia a respeito de um rei de Israel, o rei Jeorão. Diz assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filho de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres. De modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Amém. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus quer falar com você, querida. Vamos aplaudir a Deus. Quando ouvimos a Bíblia é bom aplaudirmos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim esta é uma história muito triste, de alguém que tinha todas as possibilidades de sucesso. Este homem chamado Jeorão, nasceu filho primogênito de um bom rei, um dos melhores reis de Israel, chamado Josafá. Seu pai, o rei Josafá, foi um bom rei, um homem que temia a Deus, um homem de oração, um homem de jejum.
Se você ler aí no capítulo anterior, conta uma história interessante, quando vários povos vieram contra Israel. É um texto muito conhecido da Bíblia. Os moabitas e amonitas se reuniram contra Israel, e para destruir a Israel, uma multidão incalculável. A Bíblia diz que Josafá ficou com medo, apregoou um jejum, começaram a buscar ao Senhor, e Deus deu instruções para eles, e Josafá colocou lá na frente do exército os cantores para louvarem ao Senhor, e a Bíblia diz que enquanto louvavam a Deus, o Senhor se manifestou e os inimigos de Israel foram mortos. Aquele dia, Israel teve uma grande vitória. E Josafá amava ao Senhor, e ele tem vários filhos, e o filho primogênito dele chamava Jeorão. Um homem que tinha grandes oportunidades na sua vida. Ele poderia influenciar a nação para Deus. Ele poderia levar milhares de pessoas para o Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Domingo nós ouvimos uma mensagem falando sobre propósito. Todos nós nascemos com um propósito para exaltarmos ao Senhor. Deus sempre tem algo maravilhoso para a nossa vida. A Bíblia fala que quando o Senhor nos criou e nós estávamos lá ainda no ventre da nossa mãe, Ele nos formou de maneira maravilhosa, e Ele escreveu nos seus livros os nossos dias. Não é que Deus nos predestinou e começou a escrever lá: o Edson vai fazer isto, e vai me desobedecer, e vai morrer, e vai para o inferno. Não é isto que Deus escreveu no seu livro, os nossos dias. O que Ele escreveu no seu livro, os nossos dias, eram as intenções do coração dEle para nós. Era o melhor para nós. Ele escreveu a nosso respeito uma linda história, mas todos nós temos escolhas em nossa vida. Deus não nos criou marionetes para que automaticamente nós o obedecêssemos. Nós temos que fazer uma escolha em nossa vida se nós vamos ou não desobedecer ou obedecer a Deus. E essas escolhas nos levam a colher consequências, a sofrer, e não era nada disso que Deus queria que acontecesse conosco. E a gente acaba influenciando pessoas para longe de Deus, e a gente acaba perdendo o melhor de Deus para a nossa vida, e a gente acaba perdendo os melhores anos que o Senhor tinha para nós, por causa das escolhas erradas e que às vezes tem no nosso coração. Jeorão, ele nasceu num lugar privilegiado. Ele era filho do rei de Judá. Nesta época, o reino de Israel estava dividido. No norte eram as 10 tribos chamadas Israel. Nenhum dos reis do norte serviram ao Senhor. O reino foi dividido na época do filho do rei Salomão, do neto de Davi. E o reino do sul ficou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ali no sul, cuja capital era Jerusalém, sempre houve reis que amaram a Deus. Houveram muitos reis ali que amaram a Deus. Houve o rei Josafá, e antes dele o pai dele, chamado Asa. A Bíblia diz que ele amava a Deus e servia ao Senhor também. Então este rei Jeorão, ele era neto de um rei que amava a Deus e filho de um rei que amava a Deus. Ele tinha todas as oportunidades na sua vida. Quando o seu pai morreu, com certeza o pai já havia designado: o Jeorão vai ser o rei no meu lugar, ele é o filho primogênito. O rei tinha outros filhos, e a Bíblia diz que o rei deu riquezas e deu coisas para os seus filhos, mas o reino ele entregou nas mãos de Jeorão. E a Bíblia diz que então Josafá dormiu e foi para o Senhor. Jeorão começou a reinar com 32 anos de idade. A Bíblia fala que algumas coisas aconteceram, porque às vezes a gente perde as oportunidades na nossa vida,
por causa das escolhas que nós fazemos, por não buscarmos a Deus, por não confiarmos no Senhor. E a Bíblia fala que ele começou quando o seu reino começou a ser estabelecido, e começou a se fortalecer, ao invés dele confiar em Deus, que Deus iria cuidar das coisas, ele fica com medo e ele toma uma decisão extremamente ruim. Ele manda matar a todos os seus irmãos. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz no versículo 4, que quando ele assumiu o reino de seu pai, havendo se fortificado, ele matou os seus irmãos à espada e alguns dos príncipes de Israel. Por quê? Porque ele começou a ter medo de que, quem sabe um dia, um dos meus irmãos se rebele contra mim e queira tirar o meu reino. A insegurança, o medo, quando a gente não busca a Deus, a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa para segurar as coisas nas nossas mãos. Nós ficamos com medo de perder aquilo que nós temos, porque nós não confiamos no Senhor. Ele deveria saber que ele estava naquela posição, porque Deus o havia colocado naquela posição, mas a gente às vezes, quando não tem segurança em Deus, a gente tem medo que outras pessoas tomem o nosso lugar, que outras pessoas tenham aquilo que nós estamos tendo. E quantas vezes na vida eu já falei para vocês que a gente é morto pela nossa própria espada. Não é o que fazem a você que destrói a sua vida, é o que você faz a você que destrói a sua vida. Não é o que as pessoas podem fazer. A única pessoa que pode destruir você não é o teu patrão, não é o pai, ou não é o irmão, ou não é um conhecido, ou não é o inimigo. A única pessoa que pode destruir e roubar você é você próprio. Porque se você andar com Deus e confiar no Senhor, o Senhor vai te livrar de todos os inimigos. O Senhor vai abrir portas diante de você. Se você confiar no Senhor e andar com Ele, pode se levantar 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, mas eles vão cair, porque o Senhor promete que vai proteger a sua vida. Davi é um exemplo disto. Quando Saul tentou por várias vezes matar a Davi, e a Bíblia diz que o Senhor estava com Davi, e o Senhor o livrava. Mas às vezes o medo de perder posição, o medo de eu preciso lutar para ficar onde eu estou, eu não vou deixar ninguém tomar o meu lugar, eu não vou deixar ninguém me roubar. Este medo, esta falta de confiança em Deus, faz às vezes as pessoas terem um coração ruim, faz as pessoas tomarem decisões erradas na sua vida, decisões carnais. E Jeorão, por medo, por não confiar que Deus o colocara naquela posição, ele manda matar os seus irmãos que cresceram com ele, que tinham o seu sangue, pessoas que com certeza o pai amou e deu o melhor para eles, mas ele não pensa em nada, ele pensa em si, ele é egoísta, ele não busca o Senhor. Quando a gente não busca o Senhor, a gente se torna egoísta, a gente quer as coisas para nós, e ele então manda matar todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel, porque talvez ele pensou: esta posição é minha e ninguém vai tirar. A Bíblia diz que ele recebe uma má influência no versículo 6, porque ele se casa com alguém que não era para ele se casar. Ele se casa com uma mulher chamada Atália. Quem era a Atália? Atália era filha do rei Acabe, de Jezabel. Ela foi criada no reino do norte, onde adoravam a Baal, onde os seus pais adoravam a Baal. E ele foi lá e ele casou com aquela mulher. Aquela mulher exerceu uma influência na sua vida, e ele começou a adorar outros deuses que não eram os deuses de Israel. E a Bíblia fala que ele construiu altares, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor.
E ele seduziu, a Bíblia diz no versículo 11, ele seduziu os moradores de Jerusalém com a idolatria, e ele fez Judá se desgarrar, se distanciar do Senhor, porque ele criou altares, ele foi influenciado, e às vezes as pessoas são influenciadas pelos relacionamentos que elas mantêm, que elas têm na sua vida, por amigos, por pessoas que não amam a Deus, por pessoas que não querem servir ao Senhor e influenciam. E eu acredito que esse homem aqui, Jeorão, ele não, as coisas da nossa vida acontecem, não são de repente, aos poucos, aquela falta de buscar a Deus, e agora ele começa a adorar. Ele nunca viu isso no seu pai, ou no seu avô, na sua casa, mas ele começa a adorar outros deuses. Ele começa a fazer altares lá nos montes de Israel, para que Israel adorasse outros deuses e buscasse outros deuses. Ele se casou com a pessoa errada, com uma mulher que tinha outros deuses. Ele deixou o Deus dos seus pais, ele matou os seus irmãos, com medo de perder. Quando a gente não tem a Deus, a gente tem medo do futuro, medo de perder. A gente pisa nos outros para conquistar. A gente passa as pessoas para trás para conquistar. A gente difama, a gente fala mal, a gente quer o mal da outra pessoa, porque a gente tem medo de perder a nossa posição, o nosso lugar. Às vezes tem medo de perder o lugar na empresa, no lugar que ocupa um cargo importante. E ele vai desfazer-se das outras pessoas que o ameaçam, com medo de perder aquela posição que ele está. Ele não percebe que Deus o colocou naquele lugar, e só Deus pode tirar aquele que Deus colocou. Nem o inimigo poderia vencê-lo. O seu pai, ele talvez estava vivo na época em que os exércitos vieram contra Israel, milhões de pessoas, e a Bíblia fala no capítulo anterior que o seu pai proclamou um jejum e começou a buscar a Deus, e vieram pessoas de todo Judá para buscar ao Senhor e clamarem ao Senhor, e o Senhor levantou um profeta no meio deles que falou: olha, não tenham medo, nesta batalha vocês não vão ter que lutar, porque o Senhor vai derrotar os inimigos. E ele consultou ao Senhor, e o Senhor falou para colocar cantores na frente do exército. Onde você já viu um exército ir para a guerra, e ao invés de os soldados estarem na frente, haver um grupo grande de pessoas cantando, louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de repente Deus colocou ciladas no meio do exército do inimigo, e a Bíblia diz que eles mesmos se mataram uns aos outros. Talvez aquele moço, ele viu estas coisas, ele viu como seu pai vivia, ele viu a confiança no Senhor, mas quando a gente não busca a Deus, a gente tem medo do que as pessoas podem fazer contra nós. E ele então tomou um caminho que não deveria tomar. O profeta Elias, que a Bíblia fala sobre ele, é um dos profetas que não tem nenhum livro escrito, não tem livro de Elias escrito. Nós não temos coisas que Elias escreveu, a não ser uma carta que está aqui. Elias, que era o profeta de Deus ali naquela época. Você se lembra Elias confrontando Acabe? E Elias, que era o profeta de Deus no reino do norte. Elias era o profeta no reino do norte, sempre confrontando Acabe, que era o rei no reino do norte. Ele agora escreve uma carta para o reino do sul. Ele escreve uma carta para o rei Jeorão. Ele fala na carta que o Senhor estava dizendo que ele não estava andando nos caminhos do seu pai Josafá, e que o Senhor iria levantar inimigos contra Israel, queria tomar as suas posses, tomar as suas coisas, e que iria vir uma enfermidade grave, iria matá-lo. O profeta Elias manda uma carta para o rei pegou a carta e leu a carta, não fez nada. Não se arrependeu, não mudou os seus caminhos, não ouviu. Sabe por quê? Orgulho, que não aceita correção, não aceita repreensão.
orgulho que acha que eu não estou vendo nada acontecer, nenhum mal vai vir. Esquece de uma lei que a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Esquece de que as coisas que eu planto, eu vou colher na vida. Ele não ouviu o profeta. Sabe, queridos, a gente vê na Bíblia que muitas vezes Deus nos dá tempo, Deus nos dá oportunidade. Deus, Ele espera, Deus, Ele é paciente. Ele quer restaurar, Ele quer curar, Ele quer nos chamar de volta. Às vezes a gente ouve um sermão que a gente não gosta muito, e a gente pensa, o pastor sabe da minha vida, mas não, Deus às vezes, Ele começa a falar com a pessoa para restaurar a pessoa. Deus falou, se Israel me ouvisse, quantas coisas boas eu teria para fazer na sua vida. Mas o profeta escreveu, e aquela palavra entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A Bíblia diz que talvez passou um tempo, porque depois do versículo 15 há um novo parágrafo. A Bíblia diz, despertou o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus. O que aconteceu? As consequências, a vida começou a dar para trás, inimigos começaram a se levantar, inimigos que antes eu dominava, coisas que antes eu dominava, agora querem me dominar, coisas que antes eu antes prosperava, mas agora eu estou perdendo coisas. A minha vida financeira antes estava abençoada, mas agora eu não sei o que está acontecendo, que o dinheiro já não dá mais. Antes tudo era feliz na nossa vida, mas de repente entrou alguma coisa em nossa vida que está atrapalhando a nossa vida. E são consequências, começa a haver rebeliões contra eles. A Bíblia diz que os filisteus, os arábios, eles sobem contra Israel, eles levam os bens lá de Judá, eles levam os filhos e as filhas e as mulheres do rei embora, de modo que não deixaram filho algum a ele, senão Jeoacás, o mais moço. Os inimigos vieram e saquearam a terra. Levaram os bens, levaram os filhos, levaram as esposas, levaram as filhas do rei. Imagina a situação. Sabe, queridos, Deus ele é tão bom. Deus não quer a tragédia, Deus não quer o sofrimento, Deus não quer a miséria, Deus não quer que a gente sofra. Eu sempre prego isso daí. Deus ele é um bom Deus, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que quer nos abençoar, Deus é um Deus que quer nos prosperar, Deus é um Deus que quer nos dar o melhor desta terra. Deus falou para Israel, olha, quando vocês entrarem nesta terra e tiverem boas casas e morarem num bom lugar, olha, não deixe que o teu coração pensa, eu consegui adquirir estas coisas pela força no meu braço. Fala, mas antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus que te dá força, sabedoria para você adquirir estas riquezas. Deus sempre quer o melhor para a nossa vida, mas às vezes as nossas escolhas, o desviar do nosso caminho, o desviar dos nossos passos, as nossas escolhas contrárias à Bíblia, nós pensamos não vai ter consequências, e as consequências começam a vir, e às vezes ainda assim a gente não se arrepende, a gente não volta atrás, a gente não põe o rosto no chão, a gente não pede perdão, a gente não acerta as coisas. Ele perdeu, mas às vezes a gente está longe de Deus e a gente nem percebe que as coisas que estamos perdendo é porque nós estamos perdendo o favor de Deus sobre a nossa vida. Por isso que estamos perdendo, por isso que estamos sofrendo. A gente perde a segurança que tinha. E é o que aconteceu com ele. Os seus filhos foram levados embora, suas esposas foram levadas embora, os seus bens foram levados embora. E a Bíblia diz que veio uma enfermidade, versículo 18, depois de tudo isto, o Senhor feriu as suas entranhas com uma enfermidade incurável. Entranhas são os intestinos. A Bíblia diz que ele foi ferido com uma enfermidade incurável. Mas Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele poderia se voltar para Deus.
ele poderia ainda clamar ao Senhor, mas às vezes a pessoa, ela chega num estado que ela está tão cega, que ela considera essas coisas todas como naturais da vida, são coisas da vida que acontecem com tantas pessoas. Ele se esquece de que houve um tempo na vida dele que tudo ia muito bem. Houve um tempo na vida dele, quando ele estava na casa do seu pai, que Deus operava milagres, mas a gente se esquece dos milagres, e ele ficou doente, e a Bíblia diz que ele morreu 2 anos depois. Por 2 anos, a Bíblia diz aqui, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, morreu com terríveis agonias, ele morreu com dores, ele morreu com, a Bíblia diz, terríveis agonias, 2 anos de sofrimento. Eu não sei se ele teve câncer, a doença que ele teve nos intestinos, mas os intestinos dele saíram para fora, ele morreu com dores terríveis, de uma maneira trágica. Sabe, queridos, eu sei que estas coisas acontecem porque a gente acaba colhendo as coisas que a gente planta em nossa vida. Ele sabia qual o caminho, a gente sabe qual o caminho. O problema é que a gente às vezes acha que a gente é mais esperto do que Deus, e a gente acha que as nossas escolhas são melhores do que as escolhas de Deus para a nossa vida, e a gente acha que eu posso desobedecer a Deus e nada vai acontecer em minha vida. Mas não é que Deus quer o nosso mal, não, mas Deus tira de sobre a nossa vida o seu favor, e quando Deus tira de sobre a nossa vida o seu favor, o inimigo, que é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, vem e rouba, mata e destrói a vida da pessoa. Morreu de maneira triste. Não era o que Deus queria para a vida dele. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz, olha só a influência que ele teve. A Bíblia diz no versículo 19, que o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez aos seus pais. No seu enterro, não houve o que era normal acontecer, que se queimava aromas e embalsamava e punha perfumes e preparava o corpo. A Bíblia diz que não queimaram aromas no seu enterro. E não houve lá coroa de flores, ou houve lá choro, não houve homenagens, não houve orações, não houve discurso. Ele morreu e não houve nada, não houve honrarias, porque ele foi um mau rei, porque ele não colocou a Deus, ele desviou a Israel dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ele não teve a honra de ser sepultado lá onde os reis eram sepultados. Ele nasceu como um príncipe, ele deveria seguir e cumprir o seu propósito na vida, e fazer o que agradasse a Deus, mas ele não fez, ele escolheu outros caminhos e não foi sepultado no sepulcro dos reis. E a Bíblia diz aqui que ele se foi sem deixar de si saudades, sem deixar saudades. Ninguém ficou lembrando mais dele, não houve choro no seu enterro, não deixou saudades. Seus filhos tinham sido levados embora, suas filhas tinham sido levadas embora, pessoas de Israel tinham sido levadas embora, porque ele não temeu ao Senhor. Sabe, queridos, eu sempre falo isso, gente, na nossa vida nós temos 2 escolhas, obedecer ou não obedecer. Se nós escolhemos o caminho da obediência a Deus, nós somos abençoados. Eu posso falar isto para você baseado nas histórias da Bíblia, mas eu sou pastor há 40 anos, e eu posso falar isto há quase 40 anos, eu posso falar isto para você pelas experiências da minha própria vida, As pessoas que, até mesmo da minha família, que fizeram a escolha de servir ao Senhor, foram abençoadas. Pessoas que eu conheci ao longo aí de 40 anos, em que colocaram a Deus em primeiro lugar na sua vida, foram abençoadas. E outras pessoas não, outras pessoas que zombavam, outras pessoas que acharam que não importava, ela vai fazer o que ela quiser, e se enfiaram em tantas encrencas, em tantos problemas na vida.
Alguns morreram antes da hora, alguns morreram cedo, como Sansão morreu antes da hora, outros morreram de uma maneira que não deveriam morrer, foram esquecidos, porque fizeram suas escolhas erradas. Você é jovem, tem uma vida tão maravilhosa pela frente. Eu vejo, às vezes eu venho aqui no culto do Gui, eu fico lá na porta, às vezes no final do culto, quantos jovens, centenas de jovens saem, passam ali, todos com sonhos no seu coração, todos querendo ser felizes, todos querendo casar e ser feliz, ter um bom emprego, ter uma boa vida, e é isto que Deus tem para você. Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, mas às vezes a gente não quer colocar a Deus em primeiro lugar, às vezes a gente é iludido pelas coisas, às vezes a gente acha que a gente pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, a Deus e a outros deuses, e a gente coloca outros deuses em nossa vida, às vezes no lugar do Senhor. Hoje nós vivemos, às vezes, uma geração que ela acha que ela pode servir a Deus e pode servir a si próprio. A pessoa, ela acha que ela pode servir a Deus e desobedecer a Deus, afinal Deus é um Deus misericordioso e amoroso, e tudo vai dar certo em nossa vida. Estava falando com a minha esposa esses dias, a minha geração, não pense que a minha geração era tão diferente da tua geração com relação ao pecado, não. A minha geração, na nossa mocidade, nós tínhamos as mesmas tentações que vocês têm. Ah, não, era outra época, pastor, vocês eram mais quadrados. Não, na minha geração era bem parecido com a geração que nós vivemos hoje, com relação à questão moral e tudo isso daí. Na minha escola, quando eu estava no colegial, os meninos lá saíam com as meninas da mesma maneira, que só mudou a palavra. Hoje fala ficou, mas naquela época falava outras coisas. Mas era tudo igual. A gente era crente, eu e a minha esposa, nós estávamos falando esta semana, conversando sobre isso, a gente era cristão, e a nossa vida era querer ir para a igreja, para orar, para buscar ao Senhor. A gente ia no domingo na escola dominical, à tarde ia fazer evangelismo em praça, à noite voltava para o culto, não tinha canseira, era prazer. A gente, quando ia namorar, a gente orava, Senhor, qual que é a pessoa para a nossa vida? Quando a gente começava a gostar de alguém naquela época, você ia orar e os dois iam orar, Senhor, será que é isso que o Senhor quer para nós? A gente não ia pensando que ia sair com a menina já para dar uns beijos nela, não. A gente pensava, será que é isso que Deus quer? A gente falava, queria ter um namoro santo. A gente queria ter um namoro santo. A gente não pensava, tentações todos tinham. Todos eram tentados. Como você é. Normal. Mas a gente tinha escolhas. Não, eu quero ter um namoro santo. Eu quero viver uma vida para Deus. A gente tinha reunião de oração por horas. Jovens. Eu me lembro na mocidade, que a gente se trancava num quartinho lá antes do culto, chegava mais cedo, a gente não chegava atrasado no culto, a gente chegava 1h30 antes do culto. Para os jovens, a gente chegava lá, ia para uma sala lá da igreja, ficávamos lá orando 1 hora antes do culto começar. É todo mundo igual. Eu tinha as tentações que todos têm. Mas a gente queria Deus em nossa vida. Queríamos mais de Deus. Sabe, queridos, não mudou não. O que acontece é que quando a gente coloca as prioridades no lugar certo, Deus, Ele vai nos dirigir, Deus vai nos livrar do engano, Deus vai nos livrar do caminho mau, Deus vai guardar a nossa vida, Deus vai guardar o nosso coração, Deus vai nos abençoar, Deus vai preparar a pessoa certa, Deus vai conduzir os nossos caminhos, Deus vai conduzir a nossa vida, Deus vai nos abençoar, meu amado. Mas se a gente não coloca Deus em primeiro lugar em nossa vida, é o que acontece aqui com Jeorão. Ele começa a ser enganado por tantas coisas, a ser enganado,
e termina de uma maneira que não era a melhor maneira. Não era o que Deus tinha para ele. Ele tinha todas as possibilidades na sua vida. Mas a gente tem escolhas. Eu e minha esposa, nós estávamos falando, essa semana nós estávamos conversando sobre isso. A gente nunca ouvia, eu vou namorar a minha namorada aqui e a gente vai dormir juntos. Como assim dormir juntos? Nós somos crentes. Como assim eu vou namorar a Célia? Como assim? Nós vamos para a cama, eu e ela? Não, mas isso vai entristecer a Deus. E nós não queremos entristecer a Deus. A gente era crente. Era tentado, é claro, eu sou homem como qualquer um, e ela é mulher. Nós somos tentados como qualquer casal de namorado. Mas você tem que fazer as precauções. Nós não namorávamos no escurinho. Nós namorávamos lá na casa do meu sogro, sentávamos no sofá lá para estudar a Bíblia juntos. A gente namorava na praça pública, sentava lá na praça com uma pilha de livros, às vezes para lermos juntos. Queremos mais de Deus na nossa vida. Aí Deus acerta as coisas. A Bíblia não diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer as outras coisas. Ele diz isto. Sabe, você às vezes, você é crente, você fala, não, eu vou para a igreja. Mas o fato de a gente ir para a igreja não quer dizer que as coisas vão dar certo em nossa vida, porque vai depender das escolhas que você faz, meu amado. Se você fala, bom, eu quero obedecer a Deus, eu quero agradar a Deus. Pastor, como é que eu vou saber? Eu vou saber a vontade de Deus pela Bíblia, mas eu vou saber a vontade de Deus também orando. Quando eu oro, Deus vai dar direção para a minha vida. Deus vai dar direção para a minha vida. Mas a gente, às vezes, ninguém é neto de Deus não, meu amado. O pai pode ser crente, o avô pode ser crente, mas você tem que decidir ser crente. Você que tem que decidir na tua vida o que você quer. Pensou? O cara era o rei. O rei. Os outros povos serviam, pagavam impostos para Israel, para Judá. Ele era o rei. O pai dele o colocou no reino. Deus o abençoou. Mas se eu não busco a Deus, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo de perder a posição, eu tenho medo de perder o meu lugar. Eu tenho que falar mal do outro, porque para que o outro não tome o meu lugar. Eu vou matar os meus irmãos, eu vou terminar os relacionamentos da minha vida com as pessoas que podem ser uma ameaça para a minha posição. Sabe, há algumas atitudes carnais, humanas, que com falta de temor do Senhor, foi afastando cada vez mais, até que o homem ficou doente, morreu, agonizando lá por 2 anos de sofrimento. O seu nome foi esquecido, ninguém teve saudade dele, nem o enterraram com honras de rei, filho de rei, neto de rei. E Deus ainda falou, olha, Deus não terminou com tudo, porque Ele tinha uma aliança com Davi, e Ele falou, eu prometi a Davi que eu sempre ia deixar uma lâmpada acesa na sua casa. O que é a importância de alguém que ama a Deus de verdade, meu amado? Sabe esses dias que o Mike Bickle pregou aqui, outra terça-feira, ele falou uma palavra que realmente impressionante, eu guardei para mim. Olha, Davi no Velho Testamento, ninguém se expressou a Deus como Davi. Olha que coisa maravilhosa, ninguém, nem os profetas se expressaram a Deus da maneira amorosa, carinhosa que Davi falava com Deus. Para Davi, Deus era o amado da sua vida, Deus era em quem ele tinha prazer. Senhor, mais prazer é estar nos teus atos do que em qualquer outro lugar. Um dia na tua casa vale mais do que 1000, Senhor. Ele fala, Senhor, as pessoas se alegram com azeite e com óleo, mas eu me alegro na tua presença. Ninguém falava com Deus da maneira que Davi falava com Deus. Davi errou, mas ele se arrependeu. Ele falou, Senhor, eu pequei. Ele não culpou os outros, ele não falou, é culpa
culpa do povo, é culpa daquele outro. Não, ele falou: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu ofendi ao Senhor, eu pequei. Ele confessou. Ele era o rei de Israel. E quando o profeta foi falar lá, contar a história da ovelha, e falou lá que o homem tinha pego a ovelha lá, e o homem rico pegou a única ovelhinha do vizinho, ele falou: esse homem é digno de morte. E o profeta falou para você: você é o homem, porque você foi pegar a esposa lá do teu soldado, você é o homem. E ele não falou: eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso porque eu fui tentado, eu fiz isto porque não. Ele falou: Senhor, eu pequei contra ti somente, Senhor. Pequei contra ti somente, lava-me com o hisopo, Senhor, eu ficarei mais alvo do que a neve. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Senhor, cria em mim, Senhor, cria do nada, me dá um coração novo, cria em mim um coração novo, Senhor. Sonda, Senhor, a minha vida, Senhor, vê em mim os caminhos errados, Senhor, e muda a minha vida. O jeito de Davi com Deus, a Bíblia fala que Deus falou: olha, eu só não destruo tudo, porque eu fiz uma aliança e eu prometi que eu iria deixar uma lâmpada acesa na casa de Davi para sempre. Importância, quando você vive para Deus, Deus sempre vai deixar uma lâmpada lá. A bênção nunca vai sair totalmente da tua casa. Até mesmo um dia filhos ou netos ou bisnetos podem até se rebelar contra Deus, mas sempre Deus vai deixar uma lâmpada na casa daquele que um dia foi fiel a Ele, meu amado. São escolhas que nós fazemos. Sabe, a gente tem que decidir na nossa vida. Você pode ter certeza absoluta. Você vem aqui, você é jovem, você fala: puxa, eu estou começando a minha vida, eu estou com planos, eu estou com sonhos, eu estou namorando, eu quero ser feliz. Querido, a receita para tudo isto: faça o que é certo aos olhos de Deus, honre a Deus com a tua vida, esteja disposto. Se Deus quiser que eu o sirva solteiro, eu vou servir o solteiro, eu vou obedecer ao Senhor no que Ele quiser para a minha vida. Se Deus quiser que eu fique solteiro a vida toda, eu vou ficar solteiro para servir ao Senhor. Você não precisa ficar, o rapaz não precisa ficar paquerando essa, paquerando a outra, sai com essa, sai com a outra, sai com a outra, sai com a outra. Você está cavando a própria tragédia para você. Deus não vai dirigir a sua vida desta maneira. Saiba esperar no Senhor. Saiba esperar a hora certa de Deus para a tua vida, a pessoa certa de Deus para a tua vida. E na hora certa, Deus dirige todas as nossas coisas. A Bíblia diz, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o comer, o vestir, o beber, as necessidades básicas da nossa vida, o Senhor vai suprir todas elas e vai dar tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida, meu amado. Servir ao Senhor é a melhor coisa, confiar em Deus é a melhor solução, confiar em Deus é a melhor escolha da nossa vida, fazer o que agrada a Deus é a melhor escolha da nossa vida. Pessoas podem passar você para trás, e você pode, aos olhos dos homens, não ser ninguém. Aos olhos dos homens você pode não ser ninguém, meu amado. As pessoas podem desprezar você, as pessoas podem colocar você de lado, mas se você for fiel ao Senhor, Deus vai abençoar você, Deus vai honrar a sua vida. Sim, porque você é fiel a Ele. Mas Jeorão fez a pior escolha. Qual tem sido a influência que você exerce sobre as pessoas? Você pode exercer uma influência boa ou má. Como tem caminhado a sua vida? Como você tem cumprido a carreira que o Senhor tem para a tua vida? Cumprido o propósito de Deus para você? E o que é que você vai deixar quando você não estiver mais aqui? Se a gente olhar para a vida desse homem, a gente tem as respostas ruins. Deixou um péssimo exemplo. Não fez o que poderia ter feito. Reinou 8 anos só. 8 anos, morreu com 40 anos. Novo. Perdeu o melhor de Deus para a sua vida, por causa das decisões que ele tomou, em não obedecer a Deus e não confiar no Senhor.
que eu posso falar para você é isto, querido, como pastor, uma coisa que eu sempre falo na minha casa, e eu tenho certeza absolutíssima das coisas que eu falo. Se você obedecer a Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem na tua vida, tudo vai bem. Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai acordar você com o coração alegre, vai dormir com o coração alegre. Eu sei o que é isso, eu vivo isso daí, eu vivo com o coração alegre, eu durmo alegre, acordo alegre, eu sei o que é a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela não traz desgosto. Obedeça ao Senhor, faça o que é melhor. Você vai ver que Deus vai abençoar você e vai dar uma vida próspera a você. E onde você colocar as suas mãos, o Senhor vai abençoar. Amém, minha amada?